Oi, gente, tudo bem? Tá começando agora a primeira edição do Agir Sustentável em Pauta. É a versão em podcast do programa de sustentabilidade aqui da Sagres, ou seja, é uma conversa sobre os assuntos em alta, as principais notícias sobre a nossa relação com o meio ambiente e os recursos naturais. E para começar, hoje a gente fala sobre a 5ª Conferência Estadual aqui em Goiás de Meio Ambiente. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio, já está com a gente, o Heitor Neves, que é analista da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD. Heitor, obrigado por atender nosso convite para conversar com a gente aqui sobre sustentabilidade, no país, enfim, no mundo, mas com foco aqui para essa conferência. Obrigado por ter vindo aqui, tudo bem? Obrigado eu pelo convite, tudo sim. Bom, e a gente vai falar bastante aqui sobre a conferência e também sobre essas metas, de sustentabilidade, sobre esse debate, mas a própria conferência aconteceu na Assembleia Legislativa de Goiás e quem acompanhou foi o repórter aqui da Sagres, Johan Germano, que nos conta agora como é que foi. Bora ver. Mais de 300 delegados de 85 cidades goianas apresentaram nesse mês de março as propostas prioritárias contra as mudanças climáticas na Conferência Estadual do Meio Ambiente. O evento acontece aqui no auditório da Assembleia e é desse lugar que vão sair as 20 propostas prioritárias do estado de Goiás para a etapa nacional da conferência. Foram 250 propostas prioritárias no enfrentamento às mudanças climáticas, organizadas em 5 eixos: mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática e governança e educação ambiental. Natural de Guiné-Bissau, a Saturnina é uma das representantes de Goiânia e uma de suas lutas é contra o racismo ambiental. Eu vou falar de justiça climática, porque é a coisa que vai afetar mais o meu povo, como pessoa preta. Muitas pessoas que moram nas periferias, que são pessoas que não enfrentam essas questões ambientais do mesmo jeito que as pessoas que moram nas regiões nobres de Goiânia. O Fábio está à frente do projeto Guardiões do Meia Ponte. Só na última limpeza foram retirados mais de 300 quilos de resíduos do rio que abastece a região metropolitana. Hoje o rio anda bem poluído, com muitos resíduos, E a gente luta com muita força para poder cuidar dessa questão, tanto da limpeza dos rios quanto o recolhimento de resíduos sólidos, A Érica representa a Aparecida de Goiânia e defende as soluções apresentadas pela Rede de Mulheres Negras das Periferias. Eu venho representando também mulheres de terreiro, mulheres que atuam também nos territórios quilombolas, a comunidade LGBT. Então, é uma rede de mulheres negras que estão atuando junto com essas comunidades e esses territórios, pensando, então, demandas, soluções, políticas públicas no campo da cultura em diálogo com a discussão ambiental, com a justiça climática. Serão votadas 4 propostas de cada eixo. O evento, que aconteceu logo depois das conferências municipais, é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás. Nós temos basicamente 2 grandes prioridades. Uma é a recuperação e a restauração ambiental naqueles municípios que nós já temos déficit de vegetação e também a valorização do cerrado em pé. Então nós iniciamos uma ação muito efetiva com o programa de pagamento por serviços ambientais para que a gente tenha uma dinâmica de equilíbrio no estado. Hoje nós estamos com em torno de 30% de remanescente de vegetação nativa e isso é importante para a regulação do clima, do ciclo de chuvas e também para a manutenção da qualidade de vida e da saúde. Pois é, legal. Assim, na reportagem a gente viu essas falas de pessoas que representam partes muito importantes da sociedade que muitas vezes são esquecidas, Ou Sim. No debate público, Heitor, ficaram esquecidas por muito tempo, Minorias como indígenas, pretos, enfim, e pessoas de alguma maneira que foram deixadas na periferia desse debate. A gente vai falar sobre isso, tem inclusive um dos itens que o Johan citou, são 5 divisões, 5 temas e propostas em cada um desses temas. Mas um deles, inclusive, fala de justiça climática. A gente vai detalhar Justamente. Isso aqui. Mas antes eu queria te perguntar sobre o que é a conferência, O Johan nos explicou, mas a 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, a gente está nessa etapa estadual, mas em maio tem a 5ª também nacional. A última nacional, a 4ª,
foi em 2014, né? Faz Sim. 11 anos. É importante esse tipo de abertura de espaço até para ouvir pessoas que muitas vezes estavam fora do debate, Heitor? Sim, é muito importante. A Conferência do Meio Ambiente ela serve como uma forma de democracia participativa e de escutativa da população. A gente já teve uma com o tema de mudanças climáticas, mas ela foi em 2009, foi a terceira, e ela ajudou a fazer bastantes legislações sobre isso, mas que hoje elas se encontram desatualizadas, né? 2009 foi um momento assim bem diferente do que a gente esperava das projeções de mudanças climáticas. E a conferência, ela tem sido realizada, ela foi convocada e Goiás atendeu esse pedido em novembro, o estado de Goiás, e os municípios também atenderam esse chamado do governo nacional para a gente fazer isso e conseguir escutar de fato a população, que o intuito é levar a voz da população brasileira, do povo goiano, para a política nacional de mudanças climáticas. Começou com esse debate nas cidades, né, nos municípios, e aí os municípios tiram propostas, e essas propostas aqui dos municípios goianos que foram analisadas, aí, debatidas, inclusive teve dia em que esse debate rendeu bastante, né, lá na Assembleia Legislativa, com a Comissão também de Meio Ambiente da Assembleia, junto com a CEMAD. Essas propostas, elas vão para a nacional, elas são tiradas aqui da estadual, tem votação para saber quais são as propostas escolhidas, e isso vai para a nacional, assim como delegados também, funciona assim. Isso. A gente tem um momento, dentro das municipais, na verdade, foi um momento de filtragem. Tiveram vários momentos de o que é a prioridade daquele município, e, a partir dali, cada município, dentro dos 5 eixos, levou 2 propostas que foram votadas lá e trouxeram para a estadual. Uhum. Na estadual, a gente recebeu, se eu não me engano, 260 propostas no total, de todos os eixos. E aí, agora, dentro da Conferência Estadual do Meio Ambiente, a gente filtrou essas políticas, essas propostas. O Ministério do Meio Ambiente ele tem a rastreabilidade da proposta, então, sempre que a gente falava numa proposta, tinha um código do lado, que era para saber de que município ele veio. Uhum. Então, a gente filtrou e a gente vai levar para a nacional 4 propostas de cada eixo. Uhum. Então, das 260 vão filtrar para 20. Isso, justamente. Não é uma missão fácil, mas é democrático, né? É para poder... Mas muitas delas eram parecidas. Então, o que a gente fez no primeiro dia, no dia 10, dentro dos grupos de trabalho, foi entender quais são as propostas, quais são as prioridades de Goiás e pegar as propostas que são semelhantes e aglutinar em uma única Talvez uma adequação até de texto, assim, né? Para que o texto represente... Justamente. Antes, nas municipais, era uma coisa muito regionalizada para o próprio município. Uhum. Então, a gente deixou ela mais geral justamente para a gente levar para a nacional. A gente está num ano importante, né, Heitor? Porque tem COP, né? Tem a Conferência Nacional, claro, que acontece depois de 11 anos. E tem COP 30, né, em Belém do Pará. Você, aqui antes da gente começar a gravar, estava me contando que tem uma organização para Goiás ir, né, para uma comitiva do Estado, mas também comitivas estaduais na COP. Para quem está nos ouvindo, assim, e até para a nossa conversa, assim, digamos que sincera, Heitor, a gente está falando de política, né? Quando a gente está falando disso, a gente não está falando simplesmente de mudança climática ou de meio ambiente, preservação da natureza. A gente está falando de política, de elaboração de proposta e depois se isso vai virar política pública ou não. O que você enxerga disso? Assim? Você acha que sai alguma novidade, alguma regra? O que pode, de fato, sair disso pensando nessas etapas aí? Saindo da estadual, vai ter a Conferência Nacional. Isso pode virar política pública do governo federal. Ou então pode ser também levado, são ideias que podem ser levadas para a COP 30, que é o debate mundial, o principal debate mundial sobre isso. Sim. O intuito da COP 30 esse ano vai ser bem voltado a gerar uma governança para o Brasil e, em específico, para a Amazônia. Então, essas políticas que estão sendo levadas e que foram construídas, a gente vai conseguir... A gente espera, na verdade,
que elas sejam adotadas, se não pelos municípios, pelo Estado e às vezes pela questão nacional e às vezes pela internacional. A gente, entendendo qual é a prioridade da população, a gente consegue filtrar as políticas que são mais importantes para os governos conseguirem realizar elas. Então, a gente entende quais são as prioridades, que nem eu falei. Dentro de 260, a gente escolheu 20 prioridades. E essas são, teoricamente, as prioridades do povo goiano. Então, a gente tem lido, tem tratado com carinho essas propostas para ver o que a gente consegue, o que a gente já está fazendo e o que a gente pode aprimorar a partir dessas propostas. A secretária, na reportagem que a gente viu, ela cita uma frase que eu acho que é muito importante. A gente ouviu muitas vezes ela ser repetida há muitas décadas, que é a floresta em pé, né? Mas em referência à Amazônia, e como você disse, a COP30 tem esse foco na Amazônia. Mas nós estamos aqui em Goiás, no meio do país, no meio do Cerrado, que tem sido desmatado, não necessariamente aqui em Goiás, mas tem um avanço do setor produtivo, enfim, né? Tem um avanço de desmatamento no Cerrado, principalmente no Mato Piba. E aí a secretária falou do Cerrado em pé, né? Aí a gente vai direto para as propostas aqui. A primeira é mitigação, né? Isso. É o primeiro eixo, e dentro desse eixo, uma das propostas que foi discutida, enfim, fala de aumentar a reserva legal no Cerrado. Hoje é 20% e a proposta é 33%. Qual que é a importância desse tipo de debate e até de uma mudança impactante, né, Heitor? Mudar esse índice de reserva legal seria um impacto, né? Seria. Então, essa legislação que vem do Código Florestal, no momento em que foi formado o Código Florestal, as pessoas não tinham uma noção tão grande sobre o ecossistema que a gente habita. Então, acreditava-se, porque via-se só o cerrado, via-se o cerrado, aquelas vegetações baixas, arbustos, etc. Então, feias, né, Heitor? Desculpa. Então, teoricamente, aquilo não... Como as pessoas tinham a ideia de que a biodiversidade estava nas árvores grandes, etc. E isso estava presente na Amazônia. No Cerrado, a gente tem uma vegetação totalmente diferente, que são arbóreas, etc. O Cerrado é uma floresta ao contrário. Então, quando a gente olha para o chão do Cerrado, a gente tem muita diversidade ali. Nós somos no mundo inteiro, somos a caatinga, se eu não me engano? Mais diversa. Então, mais biodiversa. Então, não tinha esse entendimento quando foi formulado o Código Florestal. Então, por isso, a gente tem uma diferença de que na Amazônia é preservado 80% e dentro do Cerrado, 20%. Só se alguém está nos acompanhando e não sabe do que a gente está falando, isso é para produzir, né? Para uma fazenda, ela pode produzir em 20% na Amazônia e 80% tem que ficar preservado. Aqui no Cerrado é o contrário. 80-20. Justamente, a gente dentro de um terreno tem que estar preservado 20%. E aí, isso é um debate muito importante dessa questão de aumentar 30%, até 30%, no caso seriam, eu acho que 33% que iria aumentar, é importante. Mas também tem áreas produtivas que é meio difícil disso acontecer, justamente por interesses econômicos. Já tem gente produzindo nessas áreas, etc. Então, o que seria mais efetivo, na verdade, não é necessariamente a gente produzir em 33%, mas é aproveitar onde tem 33%. E aí é onde entra o nosso programa de pagamentos por serviços ambientais, o PSA, no qual a gente tem se um pequeno produtor, ele tem mais do que 20%, a gente vai pagar por aquilo dali, para ele. Então, é o cerrado de pé. E compensa de outra que não tem o índice, ou não?
Não necessariamente. Não seria tipo um mercado de carbono. Tá. Não sei. Mas é um incentivo específico para aquele produtor, para que ele mantenha essa justamente. reserva. Então, a gente está com um projeto piloto agora, baseado no... Se eu não me engano, são 10 municípios que estão nesse projeto piloto de PSA. O edital dele foi prorrogado, então é uma oportunidade para os pequenos... Eu digo pequenos porque, estatisticamente, são os pequenos produtores que detêm uma maior proporção de mata, do cerrado em pé. Então, é uma boa forma da gente fazer isso. Heitor, e aí, acho que os temas que são abordados na conferência, né, esses 5 temas, eles se conversam. Né? Mitigação conversa muito com a adaptação. Quando a gente fala de aumentar a reserva legal no cerrado, a gente fala, por exemplo, da água, né? O cerrado, você citou a importância dele, apesar do preconceito histórico, né? Ele também tem essa importância de infiltrar a água para o lençol freático, isso mantém rios vivos, enfim. Manter essa reserva legal também é manter nascentes, é manter a água no país inteiro, né? Os principais rios do Brasil, alguns deles, nascem aqui no Cerrado. Isso é mitigar, né? Isso é reduzir o nosso impacto, né? O impacto, nesse caso, da agricultura, da produção no agro. Mas isso tem tudo a ver também com a adaptação, né? Do que a gente fala quando a gente pensa nesse tema, né? No tema de adaptação climática? Então, a adaptação, para mim, eu acho que a forma mais simples de explicar é entender a diferença entre mitigação e adaptação. Mitigar é evitar que um problema aconteça. Adaptar é entender que aquele problema está acontecendo e, a partir disso, como que a gente transforma aquele problema em uma oportunidade. Então, por exemplo, a gente tem dentro dos lixões, eles emitem muita poluição, né? Dentro dos lixões, em específico o gás metano, que é o mais poluidor. Mas, e ano passado teve a questão do fechamento dos lixões, etc., para que eles se tornem sanitariamente menos perigosos. Aterros, né? Isso, aterros sanitários. E nesse momento, se os municípios pensassem em adaptação e aplicassem uma lente climática, eles iam olhar, a gente já tem que mudar de lixão para aterro. Então, a gente pode aproveitar que a gente está fazendo essa estrutura e adaptar ela para aproveitar essa poluição, teoricamente aproveitar, para transformar, por exemplo, em gás... em combustível, né? Em combustível, justamente. Então, a gente poderia trabalhar com biogás. Isso é adaptação. É entender que um problema já está acontecendo e entender o que a gente pode fazer para transformar ele em uma solução viável. Você citou os aterros, e aí eu queria só citar 2 propostas aqui que são muito impactantes para a nossa vida, né? Uma são as águas, principalmente nos nossos centros urbanos aqui em Goiânia. A gente está, infelizmente, né, convivendo cada vez mais com esse alagamento, mas a gente não tem exatamente aquilo que aconteceu, por exemplo, o cenário geográfico, né, do que aconteceu no Rio Grande do Sul. A água aqui não empoça, né? Ela é violenta, né? A gente tem enxurradas muito fortes, a chuva fica mais intensa, e aí em alguns pontos tem até um alagamento, mas ele logo passa, em Goiânia, por exemplo. Mas gera estragos no caminho, né? E a gente tem uma preocupação grande. Aqui em Goiânia a gente já está começando a fazer isso. Uma chuva que você vê que é forte, o pessoal já fica com medo mesmo, né? E do outro lado, o inverso, né? No tempo de seca, tem as queimadas que no ano passado causaram um cenário de caos, né? Em muitas grandes cidades do Brasil. Isso também tem a ver com adaptação. Aí a gente fala de adaptação no meio ambiente, mas no ambiente que muita gente vive, que são nas cidades, né? Não é exatamente preservar simplesmente o verde longe da gente. Ele está aqui, né? Está dentro da cidade. As mudanças climáticas, elas estão em todos os lugares. Então, quando a gente está falando da seca, é uma seca muito mais intensa. E quando a gente está falando dos períodos de chuva, são chuvas muito mais intensas. Então, as projeções que a gente tem para o Cerrado é que a gente vai ter períodos muito mais longos de seca e seca mais intensa, e períodos muito curtos de chuva, só que essa chuva ela deveria chover em vários momentos do ano. Então, por exemplo, se a gente teria... Isso é
Basicamente é para você entender, não é necessariamente assim que vai acontecer. Então, se a gente tem 10 meses que deveriam estar chovendo, essa chuva vai cair em 2. E toda essa água que deveria cair em 2, vai cair todo esse volume. Então, ela vai ser muito mais intensa e muito mais devastadora. E às vezes metade disso tudo cai em 12 horas. Isso, justamente. A gente tem 10 horas. casos disso. Se eu não me engano, no Rio Grande do Sul aconteceu assim, isso. Aquelas cenas da água subindo foi muito rápido, né? Foi uma noite, basicamente. Então, pensar adaptação é pensar o momento que a gente está agora, na nossa cidade que a gente está agora, e pensar, tá vindo um desastre, pode acontecer um desastre, o que a gente tem que mudar dentro da nossa infraestrutura crítica para que a gente consiga que essas mudanças climáticas não afetem tanto, porque vão afetar, né? Então, como se tornar menos sensível à mudança climática. E basicamente a gente sobreviver, né? Sim, essa história sobreviver. de que o problema da sustentabilidade, o problema das mudanças climáticas no mundo, causadas pelos seres humanos, eles não são um problema para o planeta, eles são um problema para a gente, porque a gente mora aqui, né? Justamente. Nós estamos contribuindo para dificultar a nossa própria sobrevivência. E aí, a gente estava comentando que esses temas se interligam, né? E da mitigação para adaptação, e aí você cita desses impactos. Normalmente, esses impactos são maiores, mais devastadores para pessoas com menos condição financeira, pessoas que têm uma condição de moradia piorada, né? Elas muitas vezes moram até em lugares irregulares, porque foi onde deu para morar, e aí deslizamentos, enchentes, enfim, tudo isso tem um impacto maior. Essas pessoas normalmente são pretas, né? Elas são periféricas, e aí entra esse tema da justiça climática. O que é falar de justiça climática, Heitor? Então, a justiça climática, ela é entender que a mudança climática ela incide sobre as pessoas de forma diferente. Então, puxando um pouquinho para a minha área das relações internacionais, um país europeu ele vai sentir muito menos a mudança climática do que nós do sul global. Porque eles têm a capacidade de se adaptar muito mais, eles têm a infraestrutura, eles têm os recursos para se adaptar à mudança climática. Já o país do sul global, que, por exemplo, os nossos vizinhos, eles não têm tantos recursos para se adaptar, eles vão sentir aquilo dali muito mais intenso. E aí, quando a gente traz para um âmbito mais doméstico, é entender que as pessoas que são vulneráveis, os grupos vulneráveis, eles vão ficar cada vez mais vulneráveis. Então, os indígenas, os quilombolas, as pessoas pretas e periféricas, elas cada vez mais vão se tornar vulneráveis. Crianças e idosos também, eles são grupos vulneráveis e que já têm sentido os efeitos da mudança climática. As crianças, por exemplo, no processo de ensino-aprendizagem, os idosos com dificuldade para respirar, etc. Então, é entender que esses grupos vulneráveis eles vão se tornar cada vez mais vulneráveis. E pensar justiça climática é pensar como que a gente vai fazer para que haja equidade, não igualdade. Pensar na equidade das mudanças climáticas. Tratar os iguais, tratar o diferente pelas suas diferenças, né? Então, é disso que se trata. E esse foi um dos grupos de trabalho dentro da conferência que mais demorou, justamente por essas nuances. Os povos quilombolas, eles sentem de uma forma diferente que os povos indígenas sentem, que é diferente da forma que a gente, dentro do centro urbano, sente, que é diferente do produtor rural. Sim. Então, é de forma muito diversa, e eu acho que é importante isso por causa justamente esse movimento de perguntar aos municípios quais são as necessidades deles para a gente conseguir levar isso para a política nacional. Pois aí algumas das propostas aqui cria, por exemplo, um fundo a ser destinado para o pagamento de serviços ambientais. Sim. Com destinação prioritária para povos, comunidades tradicionais e periféricas, povos originários, agricultores familiares, enfim, e também efetivar políticas públicas, uma outra proposta, políticas específicas para povos e comunidades tradicionais, enfim.
incentivo, né, um fundo e também política pública. São algumas das propostas. Aqui o nosso tempo não é tão longo, não daria para a gente detalhar todas as 20, mas dá para a gente, como você disse no começo da nossa conversa, acreditar, né, e trabalhar, no seu caso especificamente, a gente aqui do Agir Sustentável também, para que essas ideias surtam depois efeito na prática. Sim. Então, muitíssimo obrigado pela entrevista, a presença com a gente aqui na Sagres. Um ótimo trabalho para você e tem aqui o Agir Sustentável como uma porta aberta para a gente falar para fora, falar também sobre tudo isso que a gente debate sobre o meio ambiente. Muito obrigado. Obrigado ao Heitor Neves, que é analista da SEMAD aqui em Goiás, e agradeço também a você, que nos acompanhou aqui nesse podcast, nessa conversa, e tenha certeza, você também participa dela. Pode conversar com a gente, mandar a sua sugestão. A gente aqui quer falar sobre notícias, assuntos em alta de sustentabilidade, e você conversa com a gente aí nas redes sociais da Sagres. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia e até a próxima.